A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar esse momento pedindo a direção de Deus, pedindo para que o Espírito Santo nos guie neste momento. Senhor, obrigado por esse texto, obrigado por esse momento, obrigado porque nós podemos estar aqui lendo a Tua palavra e desfrutando daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que esse momento não fique em vão, para que não seja apenas nós lendo, mas para que do alto o Senhor mande conhecimento, mande sabedoria, mande entendimento, para que nós possamos aprender mais do Senhor, para que nós possamos verdadeiramente ter a vidas edificadas por essas palavras. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 2 Crônicas 24:1, e nós lemos ontem sobre Joás, que tinha sido consagrado rei, isso depois de que a mãe de Acasias, o que seria o pai de Joás, foi executada porque ela tinha dado meio que um golpe de estado, matando todos os filhos de Acasias que podiam governar. Ela governou Judá por 7 anos, 6, 7 anos, e quando Joás tinha aí 7 anos, os sacerdotes e várias pessoas acabaram fazendo com que ele fosse protegido no templo do Senhor. Juntou várias pessoas que tinham interesse de Joás ser consagrado rei, porque Atalia era uma pessoa muito má, tanto que quando ela morreu, todo mundo achou bom que ela tinha morrido, tão ruim foi o reinado dela. E hoje nós continuamos agora vendo a parte de Joás, quando Joás é consagrado rei e o seu governo. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Então ele tinha aí um guia, que era sacerdote do Senhor, que possivelmente dava instruções boas para Joás. Joiada escolheu 2 esposas para Joás e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes deu as seguintes instruções: vão a todas as cidades de Judá e recolham o imposto anual para fazer os reparos no templo do Senhor. Façam isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas saíssem e recolhessem os impostos que as cidades de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para o templo? Moisés, seu servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo dos anos, os seguidores da perversa Atalia haviam arrombado o templo de Deus e usado os objetos sagrados do templo do Senhor para adorar as imagens de Baal. Por isso, o rei ordenou que fizessem uma caixa grande e a colocassem do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo devia trazer ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia requerido dos israelitas no deserto. Isso agradou todos os líderes e o povo, e eles trouxeram de bom grado suas contribuições e as colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas a levavam aos oficiais do rei. O secretário da corte e um oficial do sumo sacerdote a esvaziavam e a levavam de volta ao templo. Assim faziam diariamente e reuniram muitos recursos. O rei e Joiada entregavam valor aos supervisores da construção, que contratavam pedreiros, carpinteiros e artífices que trabalhavam com ferro e bronze para reformar o templo do Senhor. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo. Restauraram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando todos os reparos foram concluídos, trouxeram ao rei e à joiada os recursos que sobraram. O valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de vasilhas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Joiada viveu muitos anos e morreu em idade avançada, com 130 anos.
aí um servo do Senhor que foi preservado pelo Senhor porque ele fazia a vontade do Senhor, ele cumpria os mandamentos e ele fez, mesmo não sendo um rei, mesmo tudo bem, ele era um sacerdote, uma posição com uma alta hierarquia, dado o seu âmbito de atuação, que era o âmbito sacerdotal, mas ainda assim, por conta dele, por conta da sua influência, o rei ele continuou fazendo coisas boas e disso saíram coisas boas. O templo foi reformado, objetos foram feitos, os holocaustos continuaram a ser feitos e o Senhor foi adorado por conta desse homem. Que influência, que diferença que uma pessoa pode fazer. Foi sepultado entre os reis na cidade de Davi, pois havia feito bem em Israel para Deus e seu templo. Olha só, ele foi enterrado juntamente com os reis, tão importante foi a sua atuação. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele, e ele ouviu seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Acerá e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ainda assim, o Senhor enviou profetas para trazê-los de volta para ele. Os profetas os advertiram, mas o povo não quis ouvir. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs de pé diante do povo e disse: Isso é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor e, com isso, deixam de prosperar? Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: Que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. Na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás, invadiram Judá e Jerusalém e mataram todos os líderes do povo. Enviaram para seu rei em Damasco tudo o que haviam saqueado. Embora os sírios tivessem atacado com apenas um exército pequeno, o Senhor entregou em suas mãos o exército muito maior de Judá. O povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados, e por isso o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama, aquele colhendo tudo aquilo que plantou. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Josacar, filho de uma amonita chamada Simeate, e Jeozabade, filho de uma moabita chamada Somer. O relato sobre os filhos de Joás, as muitas profecias a respeito dele e o registro da reforma do templo de Deus estão registrados no comentário sobre o livro dos reis. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos em obediência ao mandamento do Senhor, registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo Judá e para Benjamim. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300.000 soldados de elite com mais de 20 anos, todos treinados no uso da espada e do escudo. Também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100.000 guerreiros experientes de Israel. Então um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel, ele não ajudará o povo de Efraim. Se deixar que acompanhem seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Deus o derrubará, pois ele tem o poder para ajudá-lo ou para fazê-lo tropeçar. Amazias perguntou ao homem de Deus: E quanto à prata que paguei para contratar o exército de Israel? O homem de Deus respondeu: O Senhor pode lhe dar muito mais do que isso.
Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Amazias criou coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde mataram 10.000 soldados edomitas da região de Seir. Capturaram outros 10.000 e os levaram para o alto de um penhasco, de onde os atiraram, e eles se despedaçaram. Enquanto isso, os soldados que Amazias havia contratado e depois mandado de volta atacaram muitas cidades de Judá entre Samaria e Bet-Horon, mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Quando o rei Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir, estabeleceu-os como seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifícios. Olha que falta de senso. Ele foi para a guerra, direcionado pelo Senhor, que disse que daria a vitória. Ele teve a vitória contra aquele povo que servia aqueles outros deuses. E ao invés dele adorar mais ainda ao Senhor, ele começa a adorar os deuses daqueles outros povos que foram derrotados. Deuses que são falsos. Ele abandonou o Deus verdadeiro, o Deus que o ajudou, o Deus que estava com ele, por outros deuses. Eu fico imaginando o que se passa pela cabeça de uma pessoa que abandona o Senhor dessa forma. 15. O Senhor se irou grandemente e lhe enviou um profeta para perguntar: por que você se volta para deuses que não foram capazes nem de salvar de suas mãos o próprio povo deles? O rei, porém, o interrompeu e disse: desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se antes que eu mande matá-lo. O profeta parou, mas o advertiu: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e porque não quis aceitar meu conselho. Depois de consultar seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou este desafio a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel: venha enfrentar-me numa batalha. Mas Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: nos montes do Líbano, o espinheiro enviou essa mensagem ao poderoso cedro: dê sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. Você diz: derrotei Edom, e está muito orgulhoso disso, mas meu conselho é que fique em casa, porque causar problemas que só trarão desgraça sobre você e o povo de Judá. Amazias, porém, se recusou a ouvir, pois Deus havia resolvido destruí-lo por ter se voltado para os deuses de Edom. Então, Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Trouxe-o para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta de esquina. Levou embora todo o ouro e toda a prata e todos os utensílios do templo de Deus guardados por Obed-edom. Também levou os tesouros do palácio real e fez refém. Depois voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se afastou do Senhor, houve uma conspiração contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo e ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Romanos 12, do 1 ao 21. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha esse conselho de Paulo, aquilo que nós devemos fazer. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você quer que Deus
cumpra a sua vontade, que é sempre perfeita na sua vida, então não imite os comportamentos e os costumes deste mundo, mesmo que às vezes eles pareçam ser atrativos, que eles pareçam ser interessantes, mas não imite os comportamentos. Isso significa que tudo que está no mundo é ruim? Não, porque tudo que existe, de certa forma, pode ser utilizado para glorificar a Deus. Mas aqui nesse sentido, as coisas do mundo que são utilizadas para o contento próprio, que são utilizadas para a própria idolatria, para a idolatria de deuses que estão no mundo, sejam outras pessoas, seja riqueza, seja governante, seja o que for. A Bíblia, quando a gente fala para não imitar o comportamento do mundo, é para a gente continuar colocando Deus acima de todas as coisas, continuar entendendo que nós somos criaturas feitas por Deus, que nosso objetivo de vida é louvar e adorar ao Senhor, e tudo que nós fizermos, seja na igreja ou seja nas nossas vidas fora da igreja, no sentido de nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nos nossos afazeres, quando nós interagimos com as pessoas que estão no mundo, todas essas atividades têm que ser para glorificar a Deus. Eu gosto de uma analogia que diz que a harpa, o instrumento harpa, ela foi inventada por pessoas que não eram de Deus. Não é um instrumento criado por pessoas que não criam em Deus, por pessoas pagãs. Mas mesmo assim, a própria Bíblia diz que a harpa foi utilizada como instrumento para louvar ao Senhor. Existem vários salmos que dizem para utilizar harpas para louvar ao Senhor. Isso que significa utilizar alguma coisa que foi feito para o mundo, para a glória do Senhor, porque aquele objeto que inicialmente foi feito para agradar ao mundo, agora está sendo utilizado para louvar ao Senhor. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então precisa haver uma mudança. Nós temos visto que a nossa natureza é pecaminosa, os nossos desejos são para com o mundo. Então nós temos que deixar que o Senhor transforme os nossos pensamentos para que a nossa mente se alinhe ao Senhor. Inclusive, essa leitura que nós fazemos todos os dias, as orações, a nossa vida de devoção para com o Senhor, são maneiras que nós alinhamos o nosso pensamento e o nosso modo de ser para com o Senhor. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E você vê aqui que diversas dessas coisas aqui não são coisas que são feitas na igreja. São coisas que podem ser feitas na igreja, né? O exercer liderança, encorajar pessoas, mas ao mesmo tempo nós podemos fazer isso no nosso trabalho. Se você é um líder no seu trabalho, se você é uma líder no seu trabalho, faça isso de forma responsável, de forma que glorifique ao Senhor. Se o seu dom é de encorajar pessoas, seja na igreja, seja na sua família, ou mesmo seja no seu trabalho, seja com seus amigos, encoraje as pessoas de modo que você glorifique ao Senhor. Contribua de modo que você glorifique ao Senhor. E se for o demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeie tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe.
Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. E assim, dessa forma, nós nos deixamos renovar a nossa mente pela a vontade do Senhor. E todas essas coisas que estão ditas aqui por Paulo, são coisas que nós devemos observar, devemos observar como ações comuns e como ações que devem estar sendo realizadas por aqueles que verdadeiramente se deixaram transformar por Cristo. Salmos 22, do 19 até o 31. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão, e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele. Todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. E por fim, Provérbios 20, do 8 até o 10. Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? 2 pesos e 2 medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. O Senhor nos chama para sermos honestos. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que façam morada, que tragam renovo, que tragam a edificação para a sua vida. Vamos terminar com oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de louvar a teu nome, de ler a tua palavra e para que esses ensinamentos venham fazer com que nosso coração louvem ao teu nome, com que nossas ações, embasadas pela tua vontade, pelas tuas escrituras, venham louvar ao teu nome. Senhor, continua conosco nesse dia, abençoa para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos estudar, para que nós possamos fazer os nossos afazeres no dia a dia, seja ficar em casa, seja resolver alguma coisa na rua, para que nós possamos ser protegidos, guardados e direcionados por Ti, para que o Senhor vá à nossa frente nos dando vitória nas nossas batalhas. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que eles possam recuperar, Senhor, a saúde, para que eles possam ver, Senhor, a Tua mão poderosa trazendo o renovo. Abençoa, Senhor, para que nós possamos receber o pão nosso de cada dia, para que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, com recursos financeiros, Senhor, com aquilo que nós precisamos para continuar vivendo nessa terra e espalhando o Seu reino. Senhor, abençoa para que nós possamos continuar lutando contra os nossos pecados, contra as nossas carnes, para que nós possamos mortificar a nossa carne e verdadeiramente Te seguir em espírito e em verdade. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.